E aí, já parou para pensar como é que o governo toma as decisões do dia a dia? Desde liberar um alvará para uma loja funcionar, até aplicar uma multa de trânsito? A resposta para quase tudo isso está em um conceito-chave: os atos administrativos. Hoje, a gente vai desvendar essa que é a principal ferramenta do Estado, explicando de um jeito bem claro o que são e como funcionam. Beleza, então vamos lá. Nosso mapa hoje é bem direto. A gente começa entendendo o que é um ato administrativo, depois a gente mergulha nos ingredientes essenciais dele, nos seus poderes, nos vários tipos que existem, em como eles deixam de valer e, por fim, como é possível até consertar um ato que nasceu com defeito. Para começar, vamos colocar os pingos nos is e esclarecer uma coisa que confunde muita gente logo de cara, para ninguém sair daqui com dúvida. Olha só, a ideia é a seguinte: atos da administração é o pacotão completo, é tudo que o governo faz. Isso inclui, por exemplo, alugar um prédio, que é um ato de direito privado, ou quando o presidente sanciona uma lei, que é um ato político. Agora, o ato administrativo é uma parte específica desse pacotão. É quando o Estado age usando seu poder de autoridade, com regras do direito público, para impor uma decisão. É o nosso foco total aqui. E essa definição da professora Maria Silvia Zanella de Pietro não é à toa que ela é um clássico. Cada pedacinho dela é fundamental. Ela mostra que o ato é uma vontade do Estado que cria consequências na vida das pessoas de forma imediata, sempre seguindo a lei e as regras especiais do direito público. Vamos quebrar isso em partes para ficar mais fácil? Beleza. Então vamos lá. Primeiro é uma declaração unilateral. O Estado decide e pronto. Segundo, ele cria efeitos imediatos, muda alguma coisa na prática. Terceiro, tudo isso acontece sob o regime de direito público, o que significa que o Estado tem uma certa supremacia, uma vantagem para poder agir em nome de todos. E talvez o mais importante, sempre existe a possibilidade de um controle do judiciário para garantir que ninguém abusou do poder e que tudo foi feito dentro da lei. Agora que a gente já sabe o que é, vamos ver como se monta um ato administrativo válido. Pensa nele como se fosse uma construção, sabe? Ele precisa de 5 tijolos essenciais para ficar de pé. Se faltar umzinho que seja, a construção toda fica bamba. Ou seja, o ato pode ser considerado inválido. E para ajudar a guardar isso na cabeça, principalmente para quem está aí na batalha dos estudos e concursos, tem um macete famoso: Confi for Mob. Parece um nome esquisito, mas acredite, ele salva na hora de lembrar de todos os requisitos na hora da prova. Cada sílaba representa um dos 5 requisitos obrigatórios, olha só. Co, de competência, fi, de finalidade, for, de forma, mod, motivo, e o B vem de objeto. Juntos, eles formam um verdadeiro DNA de qualquer ato administrativo que se preze. E aqui tem o pulo do gato. A lei não dá moleza com a competência, a finalidade e a forma. Eles são sempre vinculados. Ou seja, a lei diz exatamente como tem que ser e o gestor só obedece. Mas, no motivo e no objeto, a história pode ser diferente. Às vezes, a lei dá uma margem de escolha para o administrador, uma liberdade para ele analisar o que é mais conveniente e oportuno fazer naquele momento. E isso nos leva direto para uma teoria super importante, a dos motivos determinantes. O que ela diz é simples e poderoso: o gestor se torna escravo daquilo que ele mesmo falou. Mesmo que a lei não obrigasse a dar um motivo para o ato, se ele resolveu dar um motivo, então esse motivo tem que ser verdadeiro. Se for falso ou se nunca existiu, o ato se torna ilegal. Ok, já sabemos como montar o ato. Agora vamos falar dos seus superpoderes. O que faz um ato administrativo ser tão diferente de um contrato normal entre 2 pessoas, por exemplo? São essas características que dão força e agilidade para a administração pública. Mas um alerta bem importante aqui, e isso é pegadinha clássica. Nem todo ato administrativo vai ter todos esses poderes juntos e ao mesmo tempo, tá? A ausência de um deles não descaracteriza o ato, só significa que, para aquela situação específica, ele não tem aquele poder. Então vamos aos 4 principais. Primeiro, a presunção de legitimidade. É como se o ato já nascesse com um selo de confiável e legal, até que alguém consiga provar o contrário. Depois, a imperatividade. O ato se impõe, não é um pedido, é uma ordem. A autoexecutoriedade é o poder de fazer acontecer, de executar a decisão sem precisar pedir licença para o juiz. E a tipicidade é a garantia de que cada ato tem que se encaixar num molde que já existe na lei. Ninguém pode sair inventando o ato do nada. Beleza, é bom saber também que os atos não são todos iguais. Eles são como ferramentas numa grande caixa, cada uma com uma função, um formato e um propósito diferente. A gente pode dividir em 5 grandes grupos, olha só.
Temos os normativos, que criam regras gerais para todo mundo, como os decretos, os ordinatórios, que servem para organizar a casa, dando ordens internas, os negociais, que são uma espécie de acordo, como uma licença para construir, os enunciativos, que só declaram ou atestam algo, tipo uma certidão, e, claro, os punitivos, que é quando vem a sanção, a multa. Agora, muita atenção para essa diferença, que parece um detalhe, mas faz um estrago em prova. Ato complexo e ato composto. No complexo, é como se as vontades de 2 ou mais órgãos se juntassem para formar um ato só. Já no composto, a gente tem um ato principal e um outro ato acessório, que só dá um ok, uma aprovação. Percebe a diferença? No primeiro, as vontades se fundem. No segundo, são 2 atos separados, um dependendo do outro. Bom, e como tudo na vida, os atos administrativos também têm um fim. Eles não duram para sempre. Entender como eles terminam é tão importante quanto saber como eles começam. O ciclo de vida de um ato tem essas fases aqui, ó. Ele se torna perfeito quando o processo de criação dele termina. Ele é válido quando cumpre tudo que a lei manda. Ele ganha eficácia quando está pronto para produzir seus efeitos no mundo real. E, por fim, ele chega na extinção, que é quando ele para de valer. E 2 formas de extinção que sempre caem em prova são a anulação e a revogação. As diferenças são enormes. A anulação acontece porque o ato nasceu com um defeito, uma ilegalidade. Tanto a administração quanto a justiça podem anular. E o efeito volta tudo para trás, como se o ato nunca tivesse existido. Já a revogação é outra coisa. O ato era legal, mas simplesmente deixou de ser conveniente. Só a própria administração pode revogar. E o efeito é só daqui para frente. O que passou, passou. Mas e quando um ato nasce com um defeitinho? Precisa sempre jogar ele fora? Não. Às vezes dá para consertar, para curar o ato. E o nome desse remédio é convalidação. É o mecanismo em que a administração olha para o ato, percebe que o defeito é corrigível e então conserta. É como se ela salvasse o ato, fazendo com que ele passe a valer de forma correta, limpando o erro do passado. Mas calma lá. A convalidação não é um passe livre para consertar qualquer erro. Ela só funciona para defeitos que são considerados sanáveis, ou seja, corrigíveis, que geralmente estão na competência ou na forma. Se o erro for grave, como um desvio de finalidade, um motivo falso ou um objeto ilegal, aí não tem conserto. O ato é inválido e ponto final. E só para fechar, não vamos confundir convalidação com conversão, ok? Na convalidação, o ato original, com defeito, é consertado, ele é curado. Na conversão, um ato que é totalmente nulo é descartado, mas a gente aproveita as partes boas dele para criar um outro ato de um tipo diferente que seja válido. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? A convalidação, ela é uma ferramenta para tornar a máquina pública mais eficiente, para não ter que refazer tudo por um erro pequeno? Ou será que ela representa um risco, uma forma de passar pano em atos que não seguiram a lei à risca? Essa é a grande tensão, o debate constante que existe no coração do direito administrativo.